Bom dia, turma! Tudo bom com vocês, meus queridos? Hoje é dia 27 de maio e estamos aqui para mais uma aula de ciências, né? Hoje, turma, nós vamos dar continuidade ao conteúdo do nosso último encontro, que foi sobre as células, que os organismos eles são classificados ou como unicelulares, ou pluricelulares, ou multicelulares, né? Nós vimos essas informações e vimos também que as células elas podem ser classificadas como procariontes ou eucariontes. Procariontes é quando não tem uma membrana, não tem um núcleo envolvendo o material genético, que é o DNA, né? Aquele que traz as nossas características hereditárias do nosso pai e da nossa mãe. Essa célula que a gente está vendo aqui é uma célula eucariótica. É uma célula procariótica. O que acontece? Nós devemos... Deixa eu ver se eu volto aqui para vocês, para a gente fazer um resumão do que a gente viu na outra aula. Opa! Vimos membrana, né? Organismos multicelulares. E aqui, ó. As células elas podem ser classificadas como eucarióticas ou procarióticas. Quando elas são procarióticas, é porque o seu material genético não tem uma membrana para ser protegido. Olha aqui, o DNA é a mesma coisa que o material genético. Quando eu falo é a mesma coisa, tá? Olha aqui, a bactéria é uma representação de célula procariótica. A gente sabe que a bactéria é um ser unicelular, feito apenas por uma única célula. Nós somos pluricelulares. Somos formados por muitas células que se organizam, formando tecidos, órgãos, sistemas. E as células também podem ser classificadas como eucarióticas, quando elas têm, sim, ali uma membrana protegendo esse seu material genético. Olha aqui, as células eucarióticas são tanto as células animais quanto as células vegetais. E agora estamos vendo as organelas celulares, que são o quê? São todas aquelas estruturas que ficam ali dentro do citoplasma da célula e cada uma delas vai desempenhar uma função diferente na célula. Tem uma que vai ter a função de sintetizar, outra que vai ter a função de armazenar, outra que vai ser responsável por transportar os lipídios, proteínas e outros que vai produzir energia. As principais organelas que podem ser encontradas nas células são essas aqui, ó, que nós vamos ver. Retículo endoplasmático não granuloso, que é esse aqui, ó, que não tem ribossomos coladinhos, né, pontinhos. Aqui já tem os pontinhos, ó, os ribossomos colados nele. O retículo endoplasmático tem esse nome não granuloso porque não tem esses grânulos, não tem esses ribossomos ligados na sua membrana. Qual é a função do retículo endoplasmático não granuloso? Ele é responsável pela síntese de lipídios, ou seja, pela produção de lipídios, carboidratos e hormônios, quando o nosso organismo está necessitando. E lá nas células do fígado, que a gente sabe que a gente tem célula em toda parte do nosso corpo, porque somos formados por junções de células que vão formando tecidos e vão formando os órgãos, né? E lá nas células que formam o nosso fígado, o retículo endoplasmático não granuloso, lá nas células do fígado, tem a função de eliminar as substâncias tóxicas, como o álcool que a pessoa tenha consumido ou excesso de medicamentos, porque o organismo usa um pouco do medicamento e o excesso tem que ser eliminado. Aí, nesse caso, o retículo endoplasmático não granuloso tem essa função lá no fígado. Olha uma outra organela que fica aqui no citoplasma. Esse aqui, ó. Lisossomo. Tá vendo? Tem um aqui, outro aqui. O lisossomo, gente, ele tem a função da digestão intracelular. O que é isso, professora? Então, ele vai eliminar, digerir, comer, né, assim, digerir toda substância que a célula não precisa mais dentro dela. Tiver em excesso ali, a célula não estiver precisando usar, o lisossomo vai lá e faz essa digestão, digere esse excesso de substâncias, tá bom? E temos o ribossomo.
São os pontinhos bem pequenininhos que a gente está vendo aqui, que também estão grudadinhos aqui, e nesse não está, que eu acabei de falar. Então, o ribossomo ele tem uma função muito importante dentro da nossa célula. Ele tem a função de produzir proteínas. Nós, seres humanos, conseguimos produzir algumas proteínas aí no interior das nossas células. Proteínas essas que são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Mas existem algumas proteínas que a gente não consegue produzir, que o ribossomo não produz, que a gente só consegue obter através da alimentação, tá bom? Uma outra organela muito importante na nossa célula é o centríolo. Ele atua na divisão celular. E em algumas células, porque a gente sabe que temos células em todo o nosso corpo, em algumas células é responsável pela formação de cílios e flagelos. Vocês viram lá em cima que a célula da bactéria tem um cílio, tipo uma cauda? Ou tem algumas que têm até cílios mesmo, vários pelinhos em volta delas? Então, quando a célula tem esse formato, essa estrutura, é o centríolo que tem a função de produzir isso. E aqui, como eu falei na divisão celular, como assim ele atua na divisão celular? Bom, as células elas morrem, elas precisam ser renovadas. Quando elas precisam ser renovadas, elas têm que aumentar o seu número. Como que acontece? O centríolo ele vai lá, começa a divisão. Então, uma célula se divide e vira duas. Duas vira quatro, quatro vira 8. E assim vai acontecer na divisão celular. Quem é responsável por atuar nessa divisão é esse centríolo aqui, tá bom? Agora vamos ver o retículo endoplasmático granuloso, diferente desse. Esse aqui já tem os ribossomos coladinhos na sua membrana, tá vendo? O que o retículo endoplasmático granuloso faz? Ele é um conjunto de canais que se associa com o núcleo, olha aqui, conjunto de canais, que é associado com o núcleo, possui ribossomos na sua membrana, como a gente já sabe, né? E ele é responsável pelo transporte de substâncias e também pela produção de proteínas. Por isso que ele tem esses ribossomos. Lembra que a gente acabou de aprender que ribossomo tem função de produzir proteína? Então o retículo endoplasmático granuloso tem essa função aí associada com o núcleo, tá bom? E também transporta algumas substâncias para poder chegar até outras partes aí da célula, tá bom? E olha essa parte aqui, que linda, essa organela aqui no citoplasma da célula. É chamado de complexo de Golgi. A principal função do complexo de Golgi, gente, tem duas principais. É armazenar, ou seja, ele guarda e ele empacota, como se estivesse botando dentro de um pacote para guardar, todas as substâncias que foram produzidas pela célula lá no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático produziu, encaminhou ali, né? E depois vai ser levado aqui, ó, o retículo endoplasmático produziu, ele vai encaminhar para cá e aqui dentro o complexo de Golgi vai guardar todas as substâncias que foram produzidas pela célula lá no retículo endoplasmático. Depois que ele guardar, ele vai encaminhar aqui, ó, para a membrana, para poder essa substância sair da célula e ser utilizada onde ela precisa. Tudo bem? E outra célula também, outra organela muito importante que fica aí no citoplasma da célula, tem aqui, tem várias, né? Só que aqui só está dando ênfase para essas três. Qual é a função dessa mitocôndria? Dentro da nossa célula, ela é responsável pela produção de energia na respiração celular. O que é respiração celular? Nós já vimos isso, mas eu vou falar mais uma vez. Todo o oxigênio que a gente respira e todo nutriente que a gente come através dos alimentos, ele é digerido, né, o alimento, vai para o intestino, lá ele é absorvido pelos vasos sanguíneos e entram na nossa célula. E o oxigênio ele vai para o pulmão, lá nos alvéolos pulmonares passa para os capilares e vasos sanguíneos e esse oxigênio vai para a circulação. Esse oxigênio, esse nutriente que a gente se alimentou, digerido já, né, entram na nossa célula, porque a célula precisa deles. E neste momento, a mitocôndria pega o oxigênio para a célula fazer a respiração celular. E nesse processo da respiração celular, a célula vai usar os nutrientes e o oxigênio e vai produzir
energia e vai produzir uma molécula de gás carbônico, que vai sair da nossa célula, tanto a energia quanto o gás carbônico. E a energia é o que a gente precisa para realizar as nossas atividades diárias, correr, andar, falar, né? Tudo a gente precisa de energia. E quem é responsável pela produção dessa energia é a mitocôndria. Tudo bem? E o núcleo, ele tem uma função fundamental de controlar tudo que vai acontecer dentro da célula, é ele que manda o comando, e ele também é responsável por guardar o nosso material genético, que são todas aquelas informações que veio do meu pai e da minha mãe, tá bom? Vamos passar agora. Aqui tem umas atividades que eu vou pedir para vocês fazerem, que depois eu vou botar a correção na plataforma, que é para vocês completarem o quadro descrevendo as funções das 3 principais partes básicas da célula. Qual é a função da membrana, qual a função do citoplasma e qual a função do núcleo, tá bom? Número 2. Imagine que você está na aula de ciências analisando imagens de células que foram feitas de microscopia eletrônica, microscópio eletrônico, né? Considerando que você precisa encontrar uma célula vegetal, que características dessa célula podem ajudar? Analise a alternativa que contém as características. Essa aqui eu já vou responder agora, gente. Ausência de núcleo e presença de parede celular? Não, né? A gente viu que ela tem núcleo, porque ela é uma eucariótica, né? Tanto animal quanto vegetal. E aqui está pedindo vegetal. Então, ela tem núcleo. Presença de lisossomo e membrana celular? Presença, não, né? Lisossomo não. Presença de cloroplastos e parede celular? Ou ausência de mitocôndria e presença de cápsula? A célula vegetal não tem cápsula. A gente viu que foi lá no caso da bactéria que tem a cápsula. Então, é a presença de cloroplastos e parede celular. Porque a célula vegetal, além dela ter a membrana, igual a célula animal, ela tem mais uma camada que é uma parede celular. E ela também tem cloroplasto, que cloroplasto são aquelas organelas que dão a coloração verde para as plantas, que faz parte ali do processo de fotossíntese também. Então, letra C, tá bom? E as nossas células, elas se unem, gente. As células do nosso corpo são a menor unidade, a menor parte que a gente poderia ter no nosso corpo. E ela realiza todas as funções necessárias para a gente sobreviver. Só que, além disso tudo, elas podem se agrupar, dependendo da sua função, do seu formato, para formar tecidos e realizar diversas funções. E essas células específicas se unem formando tecidos e tecidos se unem formando órgãos. Órgãos esses que funcionam em conjunto, formando um sistema, que pode ser um sistema digestório, um sistema circulatório, sistema urinário, sistema respiratório. Além de células, os tecidos são formados por uma substância também, gente, intercelular. Ou seja, existe uma substância que fica entre as células, entre uma célula e outra, que preenche os espaços que existem entre as células. Essa substância tem uma constituição de material líquido, meio gelatinoso ou sólido, em menor ou maior quantidade, dependendo do tecido em que ele se encontra. Se for um tecido de um órgão, ele pode ter em maior quantidade, que forma um órgão, ou ter menor quantidade. Essa substância ela tem inúmeras funções. Ela protege as células, ela nutre as células, permite que as células se comuniquem, facilita a troca de substâncias entre uma célula e outra. E vamos ver agora a classificação dos tecidos. Lembra que eu falei que as células se unem, se juntam para formar tecidos? E de acordo com a forma, o formato, a função e a localização dessas células, elas formam tecidos diferentes que vão originar órgãos diferentes. E dependendo da forma, localização e função desses tecidos do corpo humano, eles podem ser classificados ou como epiteliais, conjuntivos, musculares e nervoso. Passa aí um marca-texto nessa parte, porque é muito importante, tá bom? Tecido epitelial. São classificados em epitélio de revestimento e epitélio glandular. O primeiro, que é o epitélio de revestimento, tem as funções de revestir e proteger,
que é igual à nossa pele, que reveste o nosso corpo, né? Reveste o corpo dos seres humanos. Então, a nossa pele é feita de tecido epitelial. E o tecido epitelial de revestimento, que está revestindo o nosso corpo, né? E o epitélio, tecido epitelial glandular, ele desempenha a função de secretar substâncias, ou seja, são glândulas que produzem alguma secreção, alguma substância, igual as nossas glândulas sudoríparas, que produzem o nosso suor, as glândulas sebáceas, que produzem o sebo, aquela oleosidade que dá na nossa pele, e as glândulas lacrimais, que ficam aqui próximos dos olhos, que produzem as nossas lágrimas, e também tem a função de absorção, tá? Agora vamos falar dos tecidos conjuntivos. Os principais tipos de tecido conjuntivo são adiposo, que é uma camada, né, de tecido que a gente tem, que as células elas guardam gordura, que é energia, gordura mesmo, e que é energia. A gente tem o tecido conjuntivo cartilaginoso, que formam essas cartilagens que a gente tem na orelha, no nosso nariz, que a gente tem aqui no nosso encontro aqui, né, entre os nossos ossos. E temos tecido conjuntivo ósseo, que forma o nosso esqueleto, os nossos ossos. E temos tecido conjuntivo hematopoético. Hematopoético, professora? Sim, ele é responsável por produzir as nossas células do nosso sangue, tá bom? E temos o tecido muscular. Tecidos musculares são encontrados de 3 maneiras. Tem o tecido muscular, como a gente vê a representação aqui, ó. Tecido muscular estriado esquelético. É esse aqui. São músculos que realizam movimento voluntário, ou seja, nós podemos controlar o funcionamento quando a gente contrai lá o músculo da coxa, do braço, até do bumbum, né? Então, esse músculo, ele liga aos nossos ossos. Ele está ali sustentando nossos ossos e liga os nossos ossos através de ligamentos, de tendões. Os tendões ficam nas extremidades dos músculos, grudadinhos lá nos nossos ossos. Temos o tecido muscular não estriado, que é esse aqui, músculo não estriado, que é o músculo que dá origem a alguns de nossos órgãos. O movimento é involuntário, é o sistema nervoso central que controla essa movimentação dele. E temos o tecido muscular estriado cardíaco, como o próprio nome já nos dá uma dica, né? É o músculo do nosso coração, presente no nosso coração, tá bom? E temos o nosso tecido nervoso, não poderíamos esquecer que ele é fundamental, né? É formado por neurônios, esse aqui é um neurônio, ele vem até aqui, outro neurônio, e eles também têm células da glia, que são essas células aqui azul, tá vendo aqui? Essa aqui, são células que permitem a comunicação entre os neurônios. Os neurônios, gente, são as principais células desse tipo de tecido nervoso, pois são por dentro aí, né? Ele pega a informação aqui, passa por dentro, vai passando e vai passando para outro. Então, assim, ele conduz as informações pelo corpo por meio de estímulos nervosos que vão passando aí no interior dessa célula. E as células da glia, essa aqui, né, são células acessórias aos neurônios que têm função de sustentar, de proteger. Se tiver algum dano, ela vai lá reparar, ela isola e ela nutre os neurônios. Tá bom? E a gente tem aqui uma outra atividade que diz assim, ó, é para responder no caderno e colocar a imagem aqui na aula que eu criei sobre atividades do segundo bimestre, tá bom? Número 1. O corpo humano é formado por diferentes tipos de células. Os grupos de células que desempenham a mesma função ou função similar formam os tecidos. Liste 4 grandes grupos de tecidos e descreva as características deles. 2. Nos tecidos epiteliais, as células são muito próximas umas das outras. Esse fato está relacionado a uma função dos tecidos. Qual a função nos referimos? 3. Em nosso organismo, existe um tipo de tecido muscular que apresenta movimento voluntário. Acabamos de ver, hein? Ou seja, dependem da nossa vontade. E outros que apresentam movimentos involuntários. Qual
o movimento, o tecido muscular estriado cardíaco apresenta? Por que ele precisa ter esse tipo de movimento? Imagina, né? Se a gente controlasse os batimentos cardíacos, a contração e relaxamento da musculatura do coração. Se a gente dormisse, a gente estava ferrado, né, gente? E os tecidos, eles também se organizam, vários tipos de tecidos também se juntam para formar os órgãos. A nossa pele, os músculos, os ossos e muitas outras estruturas são formadas por esse agrupamento de tecidos que tem uma única função, né? Nos ajudar ali a formar o órgão, a revestir, a proteger ou a nutrir. Os diferentes tipos de tecidos interagem para formar os órgãos e os sistemas mais complexos, né, turma? Olha só essa representação aqui de um estômago. Ele é formado por vários tecidos. Não é um tecido só que forma o estômago, ó. Ele é formado pelo tecido muscular não estriado. Nele também tem tecido nervoso, né? Precisa de células nervosas ali para controlar o estímulo. Olha aqui, tem tecido epitelial revestindo por fora. Passa sangue por ali, então tem tecido conjuntivo sanguíneo. Por dentro, tecido conjuntivo, que vai preencher a parede desse órgão e vai dar suporte às glândulas do estômago, tá vendo? Então, os nossos órgãos são formados por vários tipos de tecidos que desempenham funções importantíssimas, né? E essa imagem mostra pra gente os diferentes tipos de tecido que compõem as paredes do estômago. E cada um dos tecidos vai ter uma função essencial para garantir um bom funcionamento desse órgão. E assim também acontece com os outros órgãos do nosso corpo, tá? E a gente falando de órgãos, o que são órgãos? São considerados órgãos estruturas como coração, cérebro, pulmão, olha aí, os rins, o estômago, a pele. Aqui mostra pra gente um pouco sobre os órgãos que tem no nosso corpo, ó. O cérebro, pulmão, o baço aqui. O fígado, o estômago, os rins, intestino grosso, intestino delgado. Todos esses são órgãos que desempenham funções importantíssimas. Vamos ver quais funções são essas? Os órgãos se agrupam para fazer parte de um conjunto mais complexo que a gente chama de sistema de órgãos. Toda essa organização, gente, tem como função principal manter as funções vitais do nosso organismo. Olha só, qual é a função dos órgãos no geral? Função de nutrição. Marquem também aí com marca-texto, tá? Obter matéria e energia necessárias às atividades do organismo por meio do alimento e absorver outras substâncias. Absorver o quê? Oxigênio e água, né? Nessa função participa sistema digestório, respiratório, cardiovascular e urinário. Funcionam como um conjunto para ter essa função de nutrição. Função de relação. Então, a função de relação é para manter o organismo em contato com o meio externo. Estão envolvidos o quê? O sistema músculo-esquelético, nervoso e o sensorial. E a função de reprodução? Garantir a perpetuação da espécie por meio da produção de descendentes. Função realizada pelo sistema genital, né? Que são ali, na mulher, o útero, a vulva, né? A vagina, as trompas. E no homem ali, os testículos, o pênis, né? Que formam ali, tem essa função de reprodução. E nós vamos ver no nosso próximo encontro todos esses sistemas do corpo humano, os que a gente falou acima, e vamos ver um pouco mais de detalhes sobre cada um desses sistemas, tá bom? Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Não deixem de fazer as atividades que foram mencionadas na aula de hoje. Um grande beijo e nos vemos na próxima semana. Tchau, turma!